Se você, assim como eu, tem medo de dirigir e nunca conseguiu dar um rolê sozinho, me acompanha nesse vídeo porque hoje eu vou contar qual que foi o meu processo para conseguir lidar com o medo de dirigir e também como que foi o meu primeiro rolê sozinha de carro. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, aqui do Casal Panorama. Aqui a gente fala sobre minimalismo, organização, educação financeira, tudo que deixa a gente mais próximos dos nossos sonhos. E semana passada eu consegui finalmente realizar um dos meus sonhos, que era dar o meu rolê de carro sozinha. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Só que para eu conseguir fazer isso, foi um processo, porque eu tinha muito medo de dirigir. Pra vocês terem uma ideia, eu tirei a habilitação quando eu tinha 18 anos. A gente tem o carro aqui na garagem, mas eu não tinha o hábito de sair sozinha, porque eu tive algumas experiências, essas experiências me deixaram meio bloqueada pra dirigir, então eu acabei meio desapegando, deixando pra lá. Uma das coisas que eu sei que influenciou bastante foi a minha autoescola. Porque o meu CFC foi super bagunçado, meu CFC faltou professor, o professor substituto passou nem metade do que era pra passar e tal. As minhas aulas de volante foram boas, eu peguei um professor que era até nosso conhecido já antes, mas lá na autoescola eu sentia que era mais tipo, tô treinando aqui, tô de boa. E quando eu fui pra rua mesmo, me deu aquele baque, Aquele trave assim, tipo, meu Deus do céu, eu tô dirigindo, e se eu bater, e se eu isso, e se eu aquilo... E me desesperei. E é claro, né, que quando a gente tá aprendendo a dirigir, tem pessoas ao nosso lado que vão querer ajudar, que vão querer levar a gente pra passear, pra cima e pra baixo. Só que às vezes essas pessoas querendo ajudar podem atrapalhar no seu processo, porque a pessoa quer que você dirija do jeito que ela quer, ou então a pessoa te cobra de um jeito que você não entende, e aí você se sente mais pressionado em vez de se sentir relaxado. Logo depois que eu tirei a habilitação, eu dei alguns rolês com o Henrique, eu dei alguns rolês com o meu pai também, né? Sempre tem alguém que quer ajudar a gente a aprender a dirigir. Mas eu tive uma experiência meio traumática e depois daquilo eu fui desapegando e acabei deixando de lado de dirigir. Só que do ano passado pra cá começou a me bater aquela vontade de eu preciso dirigir. Então eu vou contar pra vocês os 4 passos que eu tomei que me ajudaram a conseguir perder o medo de dirigir. Passo 1. Trabalhe os seus traumas. Eu sou uma pessoa que é meio tímida, eu sou ansiosa, eu sou perfeccionista. E se você tem medo de dirigir, provavelmente você tem alguma dessas características também. Porque normalmente quem tem medo de dirigir é aquela pessoa que quer que tudo esteja perfeitinho, certinho. A pessoa que quer que a rua esteja na condição ideal para você sair. E é assim que a gente acaba criando a dificuldade de dirigir lá dentro da nossa cabeça. Algumas saídas podem acabar sendo traumatizantes e você nem percebe na hora. Então, às vezes, aquela pessoa que saiu com você, às vezes ela não tava num bom humor, você não tava no bom humor, mas não percebeu no dia. Então sempre tem aquela saída que você fala que deu tudo errado, que aconteceu isso, aquilo. E essa saída fica bem marcada na sua cabeça. Como vocês podem ver, eu já tô até chorando só de lembrar do dia do que foi marcante pra mim. Mas não é isso que eu quero falar com vocês hoje, eu quero falar de como eu trabalhei isso. Então, depois de muito tempo, é claro, eu tive o privilégio de tratar isso na terapia. Então eu conversei muito com o meu psicólogo. O meu psicólogo, né, me deu muitas dicas, me trouxe muita clareza para esse assunto. Mas 2 coisas que ajudaram muito a trabalhar os meus traumas, né, dessa parte de dirigir, foram 2 coisas. Primeiro, foram entender os motivos reais por que eu queria dirigir. Porque às vezes a gente começa a ser influenciada, né, pelas pessoas ao nosso redor. Então, eu comecei a perceber por que eu queria dirigir. Eu queria dirigir para sair para onde? Para levar quem aonde? Por que eu tinha que ter o controle, entendeu? Trazer essa reflexão me trouxe bastante clareza do lado racional da coisa, digamos assim. Do lado emotivo da coisa, o que eu fiz foi conversar lá com a minha Thaís do passado, que viveu aquele trauma. Foi numa carta, né? Não tem essa tecnologia ainda de aparecer uma outra Thaís aqui e ela falar: olha só!
Não existe ainda uma tecnologia de voltar no tempo pra gente poder conversar com a nosso eu do passado. Mas eu fiz alguns exercícios de relembrar quem eu era naquela época, me lembrar quem eu sou agora, honrar aquela situação complicada que eu vivi, mas ao mesmo tempo entender que aquela situação já passou e que eu preciso crescer, eu preciso mudar aquele sentimento. Então eu preciso ressignificar ele de alguma maneira. E também meio que liberando a pessoa que estava comigo aquele dia, porque foi um dia que não funcionou e acabou, foi só um dia. O segundo passo, que foi depois que eu entendi os meus traumas, que eu consegui deixar eles no passado, foi criar intimidade com o carro. Então o que eu fazia? Eu ia todo dia que eu tinha uma oportunidade, que eu tava com aquela coragem, e eu tirava o carro da garagem. Eu sei que, né? Nossa, mas eu vou tirar o carro da garagem, que besta. Sim, pode parecer besta? Pode. Mas tirar o carro da garagem me trouxe segurança de ponto de embreagem, de quando eu tenho que usar o freio do pé, quando eu tenho que usar o freio da mão. Me trouxe também um pouco de noção de espaço do carro, de quanto que o carro vai gastar ali de espaço. E isso tudo foi criando aquela sensação de, olha, eu consigo. Olha só, tipo, eu consegui tirar ele da garagem. Eu tenho o controle dele, ele tá ali, ele responde os meus comandos. Então ter essa intimidade, ver como você se sente ali com o carro, estar presente, né? Então, quando você começa a ter mais contato com o carro, mesmo que não seja uma coisa muito né? No meu caso foi só tirar o carro da garagem. Eu consegui criar uma intimidade, eu consegui perceber que eu me sinto bem ali, que eu tenho o controle, que sou eu que mando naquela situação e não a situação que manda em mim. Então, meu segundo passo foi esse, foi começar a criar intimidade, mesmo que fosse pouca coisa, que fosse uma atividade que, mas só tirar o carro da garagem? Sim, só tirar o carro da garagem. Foi o que me criou intimidade com o carro até o dia que eu consegui sair com ele sozinha. O terceiro passo para você começar a enfrentar o seu medo de dirigir coloca pequenos atos de coragem no seu dia. E não precisa nem estar relacionado ao carro, na verdade. Você pode colocar coisas que normalmente você não teria tanta coragem de fazer, mas que é um ato de coragem. Começa a se perguntar o que eu não gosto de fazer. Como que eu posso ser corajosa hoje? E sempre vai aparecer alguma coisinha. Às vezes é você ir tomar banho primeiro no dia que tá mais frio. Às vezes é você se meter a fazer uma comida que você nunca fez na vida. E às vezes é você tentar sair com o carro sozinha. E quando você coloca esses pequenos atos de coragem no dia a dia, você percebe como você funciona com medo e quais estratégias que vão funcionar pra você. Mas eu te digo uma coisa, respira fundo e vai com medo mesmo. E o quarto e último passo que me ajudou a enfrentar o medo de dirigir, não pense muito. Quando a gente tem medo de dirigir, principalmente a gente que é perfeccionista, né? A gente tem aquela tendência de ficar pensando assim, putz, mas ali embaixo eu vou ter que cruzar a avenida. Puta, como que será que vai ser? Será que a pessoa vai me dar passagem? Será que não vai dar? Lá na frente tem aquele farol é na subida, eu não sei sair direito na subida. E a nossa mente começa a ficar pensando em tudo que pode acontecer e a gente se perde, a gente fica com medo, a gente fica assustado, porque é uma tendência natural da gente que é mais perfeccionista de ficar pensando em todos os detalhes, em todos os pormenores. Então o que me ajudou muito no dia que eu resolvi sair foi não ficar pensando muito. Eu tava me arrumando, eu tava separando a minha bolsa pra poder ir pra onde eu queria, eu tava passando meu desodorante ali, minha maquiagem. E toda vez que vinha esse tipo de pensamento de tipo, ali embaixo tem tal coisa, lá em cima tem tal coisa, eu não pensava. Eu falava, ok, deixa pra quando isso acontecer. Porque quando a gente tá dirigindo, a gente tem que estar muito presente, a gente tem que estar prestando atenção em tudo. Só que às vezes essas inseguranças, essas caraminholas que surgem na nossa cabeça de ali aquele farol é difícil, aquela avenida ali, não sei o que lá. E nessa de ficar pensando muito, a gente se perde. Porque a nossa mente, ela tem essa capacidade de criar muitas possibilidades, o que é incrível. Mas quando você tá com medo, isso pode te assustar também. Então, quanto menos você conseguir pensar antes de ir pro carro, melhor.
quando você tá ali no carro, você tem que lidar com a situação, não tem outro jeito. Então você vai parar, vai respirar e vai tentar fazer de algum jeito. Só que ficar pensando com muita antecedência, nesse caso, não adianta muito. Então não pensa muito. Se você tá com aquela coragem, os 5 minutos de quero sair, vai lá e faz. Não fica pensando em todos os detalhes, ok? Deixa os detalhes para os outros tipos de plano que a gente precisa construir na nossa vida. E aí, qual que é o seu grau de medo de dirigir? Você consegue dar algum rolezinho ou também era travado igual eu que mal conseguia sair da porta de casa? Me conta aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que você tem quando você pensa em dirigir. Vamos conversar. Vai que o meu medo é o mesmo que o seu e a gente consegue se ajudar, né não? E se você quer saber como que foi a primeira vez que eu saí sozinha, na ida aconteceu isso aqui, ó. E na volta aconteceu isso aqui. Eu peguei uma tampa de bueiro aberta na volta. Eu tive que trocar o pneu do carro, assim. Tive que ligar pro meu cunhado porque eu não lembrava como que trocava o pneu do carro. Eu tava assustada, era o primeiro dia que eu tinha saído de carro. E a roda, eu bati a roda amassou. Eu acho que eu zoei o pneu, que até agora eu não consegui ir atrás disso pra resolver ainda, mas enfim. E foi muito engraçado porque eu comentei, né, dessa minha aventura com os amigos mais próximos. E uma amiga minha me disse assim: isso é um sinal do universo de que essas coisas podem acontecer, essas coisas vão acontecer. E tá tudo bem. Vocês viram aí, eu bati seta, eu bati roda, mas eu fiz um percurso de 5 km na ida, 5 km na volta, cheguei sã e salva, tive que pedir ajuda, mas cheguei sã e salva. Então é isso, eu vivi uma aventurinha, fiz meus primeiros 10 km sozinha, então por isso que eu vim trazer aqui pra vocês como que foi conseguir fazer o meu primeiro rolê de carro sozinha. Teve os seus contratempos? Teve. Mas depois disso, gente, eu vou até pra China. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui que eu vou adorar saber se vocês conseguiram sair por causa de alguma coisa que eu falei aqui. Se você gostou de como eu converso com você, se inscreve aqui pra gente estar sempre conversando, trocando uma ideia. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo!